Boa tarde a todas e todos. Quero fazer um cumprimento especial ao presidente em exercício, deputado Jânio Mendes, aos deputados que me antecederam nessa tribuna. E quero lembrar aqui, iniciando a minha fala, que hoje, 1º de março, dia da nossa cidade, cuja história já foi tão decantada em tantos momentos por aqueles que estiveram nesta tribuna. Mas falo da cidade do Rio de Janeiro porque há muito tempo a nossa cidade deixou de ser maravilhosa. Lamentavelmente, as estatísticas da criminalidade, da violência, pontuam de forma expressiva na cidade maravilhosa. O que assistimos há pouco mais de um ano é que há uma conjunção astral perigosa que atinge o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. De um lado, o governo do estado é o grande responsável pela intervenção federal. Do outro lado, as ruas da nossa cidade estão tomadas pela desordem urbana, pela camelotagem na venda de produtos roubados e piratas e pela população de rua. E nós não podemos aceitar de forma silenciosa que milhares de homens e mulheres permaneçam ao som e ao sol e à chuva como população de rua. Nós não podemos aceitar que a entrada da cidade do Rio de Janeiro se dê atravessando a formação de uma Cracolândia e que nenhum serviço de assistência social seja feito para a retirada das pessoas, seja do crack ou seja da população de rua. Nós não podemos aceitar isso apenas botando grades nos edifícios onde moramos. Então, acho que não é um bom momento para comemorar o aniversário da nossa cidade. Acho que talvez seja o momento para cobrar do prefeito desta cidade e do governador do nosso estado, cuja cidade é a capital, para cobrar medidas urgentes para o enfrentamento da desordem urbana e da insegurança pública. Mas o governador, tal qual Pilatos, lavou as mãos e Cristo foi crucificado, o governador disse que não sabia mais o que fazer ou que não tinha mais o que fazer no enfrentamento da questão da criminalidade. E, através do seu pedido, depois de passarmos dias de carnaval assustados com as cenas de violência que acometeram em todo o estado do Rio de Janeiro, e aí eu quero lembrar aqui a fala sempre presente do deputado Jânio Mendes, que nos mostra há muito tempo que a migração caminhou para o interior e que, lamentavelmente, uma das cidades que mais sofre com isso é a cidade de Cabo Frio, a cidade de Búzios, outras cidades, né, da questão da costa do estado do Rio de Janeiro e que vivem do turismo. E ontem, a Comissão de Segurança Pública, que esteve lá em 17 de fevereiro, na reunião no Palácio Guanabara, em que foi apresentado o interventor general Braga Neto, contando com a presença do presidente da República e do governador do estado. Ontem a Comissão de Segurança Pública esteve na sua primeira reunião de trabalho com o interventor, aquele que será o responsável pela atuação no enfrentamento à violência e à criminalidade no estado do Rio de Janeiro. É evidente que nós temos plena convicção, até porque somos trabalhistas, até porque acreditamos no projeto de educação em tempo integral, até porque não cansamos de repetir a frase de Darcy Ribeiro, que é preciso construir escolas para não construir presídios.
é evidente que sabemos que a intervenção não vai solucionar o problema da criminalidade ou da violência. O que a intervenção vai fazer é uma contenção para podermos chegar a níveis de certa tolerância, para que possamos minimamente andar pelas ruas sem temer que o uso do fuzil seja utilizado para levar um celular ou um veículo. O que temos que entender é que o papel da intervenção é a contenção da criminalidade, mas que serão adotadas outras medidas, e aí o governador e os próximos gestores desse Estado terão que ter a coragem de entender que é preciso adotar medidas que não irão se repercutir nos seus 4 anos de governo, porque segurança é política de Estado. Se é política de Estado, seu resultado não será limitado ou não será identificado nos 4 anos de governo. Não é política de governo, é política de Estado e é política estruturante. Levamos ao interventor o nosso trabalho aqui sobre roubo de carga. E não é à toa que hoje lemos nos jornais que a empresa de Correios vai cobrar uma taxa extra para entregar determinados produtos em determinadas áreas desta cidade. Quem tem que pagar essa conta não é o consumidor. Quem tem que pagar essa conta é o governador do Estado, que não garantiu a segurança das pessoas e do espaço público para que os carteiros, essa nobre profissão, possam exercer bem a sua missão. Quando realizamos aqui a audiência sobre roubo de carga, ouvimos o representante da empresa de Correios e Telégrafos, muito embora os crimes praticados contra os carteiros ou contra os Correios seja de atribuição da Polícia Federal. Entregamos ao general Braga Neto esse material que navega sobre a legislação federal, que fala sobre a necessidade da cassação de CNPJ, do fortalecimento da PRF, do fortalecimento das polícias, de que esses produtos apreendidos como cargas roubadas sejam revertidos para equipar as polícias, né? Falamos aqui da cassação do alvará, falamos de várias medidas de natureza penal, jurídica e administrativa que possam ajudar a enfrentar a questão do roubo de carga. Até porque, para quem não acompanha, os produtos vendidos no Rio de Janeiro, eles são 15% mais caros em razão da necessidade do investimento na guarda e cautela do transporte de carga. E nós não podemos aceitar e não podemos consentir que alguém venda na rede ferroviária cantando "o caminhão tombou e o preço baixou", que um produto congelado que no mercado custa R$ 9,00 a unidade e que 3 unidades desse mesmo produto sejam vendidas na linha férrea por R$ 10,00. Da mesma forma, já estão cantando "vão embora comprar porque o caminhão vai parar de tombar", fazendo aí uma alusão à eficiência da intervenção. Mas tivemos também outras preocupações. A preocupação de externar ao general Braga Neto que em 10 meses de trabalho, já estou encerrando, senhor presidente, em 10 meses de trabalho desta comissão, nós realizamos 16 audiências públicas, muitas delas em áreas do Estado do Rio de Janeiro. E com isso, na região dos Lagos, na Baixada Fluminense, na região serrana, no sul fluminense, na região norte, isso nos permite dizer que a criminalidade migrou. Isso nos permite dizer, por exemplo, na fala da prefeita de Quissamã, uma cidade com 22 mil habitantes, que fala do poderio do tráfico de drogas nessa cidade. Então, pedimos, ao general Braga Neto que as ações que serão realizadas na capital do nosso estado sejam expandidas
para o interior e a Baixada Fluminense, que sofrem, e muito, com a migração e com o aumento da criminalidade. Quero encerrar o meu discurso me dirigindo aqui àqueles que nos procuram, um dia sim, outro também, exatamente aqueles que procuram esta Assembleia para tratar dos concursos públicos das instituições alcançadas pela intervenção federal. Quero dizer que estou me referindo ao concurso público para soldado da Polícia Militar, de oficial de cartório e papiloscopista da Polícia Civil, concurso do Corpo de Bombeiro e concurso para os quadros do sistema penitenciário, os agentes penitenciários. O general Braga Neto deixou claro que é sensível e está comprometido com a possibilidade do chamamento desses concursandos. Entretanto, a verba federal não poderá ser investida em pagamento de salários. Assim, embora comprometido com o chamamento desses concursandos, nós teremos que continuar insistindo com o governador do Estado e o general Braga Neto assumir o compromisso de fazê-lo junto ao governo do Estado, né? Nós teremos que continuar insistindo para a nomeação desses aprovados nesses concursos. Quero dizer que já conversei exaustivamente com o líder do governo, o deputado Gustavo Tutuca, que me pediu, e eu estarei fazendo ainda hoje, a apresentação de um ofício, lembrando a ele qual a situação desses concursos, para que ele leve essa demanda ao governo do Estado e pedir também que nós pudéssemos estar com uma comissão desses concursandos junto ao governo do Estado para continuar a insistir com a nomeação desses candidatos. Eu não tenho dúvida que, ao término da intervenção, que ora se apresenta a 31 de dezembro de 2018, será necessário recompor os efetivos. Para se ter uma ideia, 1.000 homens deixam a Polícia Militar por ano. 1/3 do efetivo da Polícia Civil está em abono permanência. Quer dizer que já tem condição de se aposentar. A Polícia Civil conta com menos de 10.000 policiais. Será preciso, segundo uma lei existente, de 23.000 para fazer frente à população do Estado do Rio de Janeiro. E tanto o general Braga Neto quanto o nosso mandato temos clareza da importância do chamamento desses servidores. Por isso, eu espero verdadeiramente que a intervenção ela tem a capacidade de contribuir para o fortalecimento das instituições, seja a Polícia Civil, a Polícia Militar, a SEAP ou o Corpo de Bombeiro, e para que nós possamos, de uma forma definitiva, coerente e com efetividade, contribuir para o fortalecimento dessas instituições, porque sem elas será impossível oferecer um serviço de segurança de qualidade. Muito obrigada. Essas eram as minhas considerações.